Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos para cultivo e isolamento viral e também mencionar bem superficialmente os métodos que se pode utilizar para fazer a quantificação de partículas virais em amostras biológicas. Vamos lá! Primeiramente, é bom que se tenha em mente quais são os objetivos ao se fazer o cultivo ou o isolamento viral em laboratório. Então, dentro da virologia clássica, e até hoje para muitas doenças virais ainda é considerado assim, o isolamento do vírus em laboratório é considerado o padrão ouro dentro do diagnóstico das doenças virais. Porque se você isola uma espécie viral de uma determinada amostra clínica, seja ela de que origem for, né, humana, animal, vegetal, o que for, você tem ali a prova incontestável de que aquela amostra estava infectada com vírus viáveis, porque o vírus ele precisa estar totalmente íntegro, com a sua capacidade replicativa preservada, para que se possa ter o sucesso no isolamento e cultivo viral no laboratório, uma vez que as partículas têm que ser infecciosas. E a partir então desse isolamento viral, que daí permite você dar continuidade a pesquisas, né, de cunho epidemiológico, como epidemiologia molecular, em que você avalia os genomas dos vírus e você pode verificar a origem de determinada estirpe viral, semelhança com outras conhecidas, evolução, taxas de mutação, né? Também é por meio do cultivo e isolamento viral que se pode preparar vacinas virais, como é o caso, por exemplo, né, da vacina antirrábica, da vacina da febre amarela, a vacina de influenza, a própria Coronavac. E esses ensaios, então, permitem vocês fazerem estudos de virologia básica, como o estudo da estrutura do vírus, né, utilizando para isso microscopia eletrônica, estudos do seu ciclo de replicação, estudos de interação patógeno-hospedeiro, né, então quais são as moléculas que o vírus utiliza para interagir com as suas células hospedeiras. Então, é por meio do isolamento viral que se permite a realização de pesquisas posteriores, né, sejam elas de cunho imunológico ou de biotecnológico, ou ensaios de evolução viral, né, filogenia e etc. Muito bem. E a primeira técnica de isolamento viral que foi desenvolvida foi a inoculação de vírus em ovos embrionados de galinha. E essa técnica foi desenvolvida também por causa do impacto de uma grande pandemia que houve no século passado, que foi a gripe espanhola. A gripe espanhola ela aconteceu em 3 ondas, né, no mundo, no final do ano de 1918, e semelhante ao que a gente vive hoje com o coronavírus, levou a um número imenso de óbitos, né, estimados entre 25 e 50 milhões de óbitos no mundo. E aí os virologistas, então, viram, né, uma necessidade urgente de se desenvolver um sistema de cultivo e isolamento do vírus influenza para que se pudesse produzir uma vacina antigripal. Então, em 1932, foi pela primeira vez desenvolvida essa técnica de isolamento do vírus influenza na membrana córeo-alantóica de ovos embrionados de galinha. Isso foi feito por um médico patologista, Ernest Goodpasture, em 1932. E depois esses métodos de isolamento em ovos, né, foi melhorado por outros pesquisadores australianos, e aí a primeira vacina antigripal ela foi utilizada durante a Segunda Guerra Mundial,
justamente para imunizar as tropas americanas e europeias que estavam indo a combate, para que se evitasse o que tinha ocorrido no final da Primeira Guerra Mundial, né? Lembrando que a gripe espanhola coincidiu com o fim da Primeira Guerra e, logicamente, que a movimentação das tropas do exército de um país para o outro, de um continente para o outro, né, e as condições totalmente adversas em que eles estavam em combates nas trincheiras, permitiu que a doença se alastrasse e tivesse o impacto que teve. Né? Então, para que se evitasse que isso acontecesse novamente, quando teve a Segunda Guerra Mundial, foi então os soldados, né, receberam essa vacina pela primeira vez. Então, a partir daí, começou-se a se testar o isolamento de vírus em diferentes espécies de animais, principalmente camundongos, mas também outros tipos de roedores, né? Então, também cobaias, hamsters, ratos, mas também já se utilizou cães, gatos, galinhas, e pode-se utilizar, e até hoje se utiliza, roedores recém-nascidos ou lactentes, principalmente para as arboviroses. E à medida que se desenvolveu, né, os ensaios de cultura de células a partir da década de 1950, começou-se a se substituir o uso de animal vivo para o mero isolamento viral e começou-se a utilizar então as culturas de células para se fazer esse isolamento. Hoje ainda se utiliza a inoculação em animais, mas somente quando o tipo de estudo envolvido requer que o animal seja vivo, né, que ele tenha todos os seus componentes, como, por exemplo, questão de estudos de resposta imune, de patogênese viral, os ensaios, né, pré-clínicos de vacinas. Porém, para estudos e ensaios corriqueiros, como o diagnóstico viral, por exemplo, utiliza-se a cultura de células ou os ovos embrionados e não mais os animais inteiros. Para que se possa isolar um vírus em laboratório, seja em animal inteiro, em ovos embrionados ou em cultura de células, é necessário que a espécie escolhida seja suscetível àquela infecção viral. E aí nós temos dois tipos de conceitos que são importantes, né, nessa questão do cultivo e isolamento viral, que são esses dois termos, suscetibilidade à infecção e permissividade à infecção. Então, suscetibilidade de uma linhagem celular ou de uma espécie animal, né, para um determinado vírus, para a inoculação de um determinado vírus, é a sua capacidade de ser infectado. Então, as células expressam os receptores que o vírus precisa para entrar na célula e permite a entrada do vírus nessa célula ou nesse hospedeiro. Isso é a propriedade que se chama suscetibilidade. Porém, a depender da maquinaria celular dessa linhagem celular ou desse animal, desse hospedeiro, inclusive da sua resposta imune inata, por vezes, o vírus pode conseguir entrar num determinado tipo de célula, mas não consegue replicar completar o seu ciclo de replicação. Então, a gente fala que o ciclo foi abortivo. Então, nesses casos, a gente pode dizer que essa célula ou esse hospedeiro, ele é suscetível, porque ele é infectado, mas ele não é permissivo à infecção viral, porque não permite a replicação do vírus nos seus tecidos ou naquele tipo celular. Então, a permissividade é a ocorrência da multiplicação viral, ou seja, o vírus pode utilizar a maquinaria celular daquela linhagem de células escolhida ou daquele hospedeiro animal e ele consegue gerar progenie, né, vírus, filhos que são liberados, né, e que vão infectar novas células, enfim. Então, para que a gente possa ter sucesso no isolamento viral, a gente tem que escolher um sistema de inoculação, né, de cultivo que seja suscetível e também permissível à infecção viral. Permissivo.
O cultivo de vírus em ovos embrionados de galinha utiliza ovos viáveis com embrião entre 10 a 14 dias de vida e que é observado num aparelho que chama ovoscópio, que permite diferenciar o ovo infértil daquele ovo fértil. E ali no seu interior há uma diversidade de tecidos que permitem uma replicação viral muito intensa. Então, esse tipo de cultivo normalmente se faz quando se requer a geração de altas cargas virais, ou seja, grande quantidade de vírus, como é o caso da produção de vacinas. E a depender da espécie do vírus que se vai inocular no ovo embrionado, diferentes tecidos do ovo podem ser utilizados, né? Então, desde o âmnio, o alantoide, o córion, o saco vitelino. E, classicamente, são utilizados ovos para fazer o isolamento dos mixovírus. Então, aí inclui-se os ortomixovírus, que é a família do vírus influenza, os paramixovírus, que é uma família muito grande, que inclui sarampo, os vírus sincicial respiratório, os para-influenza, o vírus da cachumba, mas também pode-se fazer isolamento de poxvírus, que são família Poxviridae, a família da varíola, e outras espécies virais. O isolamento em animais. A utilização de animais experimentais como elementos indicativos da multiplicação viral obriga a disponibilidade de animais livres de qualquer tipo de agentes patogênicos, o que a gente chama de animal germ-free. E, obviamente, que isso está diretamente relacionado com a idade do animal. Quanto mais jovem ele for, maior a chance de que ele não tenha tido contato com nenhum tipo de patógeno e, portanto, é um animal mais adequado para a inoculação e isolamento viral. Porque animais mais velhos, eles já sofreram alguns tipos de infecções naturais e corre-se o risco, então, de que a resposta imune de memória desses animais evitem o crescimento adequado do vírus, né, a sua replicação e, portanto, o sucesso do isolamento. A depender do tipo de animal escolhido para fazer a inoculação, pode-se utilizar diferentes acessos, então pode ter injeção intracerebral, intramuscular, nas cavidades corporais, principalmente a intraperitoneal, pode-se fazer inoculação nas patas, ou subcutânea, ou mesmo inoculação endovenosa. Aqui nesse slide a gente vê a imagem também de uma espécie animal que eu não mencionei no slide anterior, que é o primata, né? Então, primatas não humanos, principalmente macacos rhesus, são utilizados quando a espécie do vírus que se quer isolar não cresce em outros tipos de animais, não cresce em roedor, por exemplo, e não cresce em cultura de células. Então, normalmente são vírus humanos, né, que não se adaptam, né, não encontram permissividade em tecidos e células de outras origens animais, então precisa se utilizar primatas. Logicamente que a questão da logística, né, de manutenção de um biotério de primatas é muito mais complicado do que você manter um biotério de camundongos e roedores. Então, normalmente essas inoculações em primatas ocorrem somente nos grandes centros de pesquisa. Nesse slide, nós vemos exemplo de inoculação de vírus em animal, no qual se utiliza camundongos recém-nascidos, para que se possa ser inoculados com espécies diferentes de arbovírus. Porque, em geral, as arboviroses elas têm neurotropismo, então a inoculação intracerebral desses vírus nos animais permite uma quantidade, uma multiplicação viral muito intensa, então gera uma quantidade de vírus muito grande, que é o melhor método para se fazer estoque viral dessas espécies de vírus, né? Por exemplo, dengue, febre amarela, vírus Rossio, Oropoche.
E por que a gente utiliza os camundongos recém-nascidos? Porque como a injeção precisa ser intracerebral e os camundongos recém-nascidos ainda não calcificaram o crânio, né? Então a cabeça deles é mole. Então isso permite que a agulha da seringa que tem o inóculo do vírus passe facilmente, né, bem no meio da testa do camundongo para fazer essa inoculação. E aí, quando esse animal estiver já moribundo, mostrando sinais de sofrimento, muitas vezes com paralisia das patas traseiras, e ele já não se alimenta mais, então não se observa mais o leite no interior da barriga, né? Uma vez que eles são quase transparentes, a gente enxerga o leite quando eles acabaram de mamar. A barriguinha deles fica branca. Então, pode-se sacrificar esse camundongo. Normalmente a gente faz isso colocando no freezer menos 80, porque aí o animal morre imediatamente e preserva toda a integridade tanto dos seus tecidos como dos vírus, né, infecciosos. Depois, então, retira-se o cérebro desse animal, pode ser simplesmente por sugar com uma seringa, e aí coloca-se, então, num cadinho, onde se faz um macerado desse cérebro, usando um pistilo, faz-se um macerado, e coloca-se o meio de cultura, né? E aí você vai ter o teu estoque viral. Daí você precisa então se certificar de que realmente há vírus ali e que é a espécie que você inoculou. Então você vai fazer testes de detecção e de titulação viral. A titulação viral é a quantificação de partículas virais viáveis ou não, né? Numa amostra biológica ou num estoque viral. Então, a detecção para confirmar a espécie do vírus pode ser feita por PCR, ou para pesquisar genoma de vírus, ou então detecção de antígenos virais por meio de imunofluorescência. E a titulação pode ser feita por ensaio de placa, que nós vamos falar brevemente mais à frente, que quantifica o número de partículas viáveis numa amostra, ou seja, partículas infectantes de vírus. Ou então você pode fazer a quantificação por PCR em tempo real, que vai quantificar o número de cópias do genoma do vírus. E aí essa técnica, ela detecta tanto vírus viáveis, infectantes, como vírus que já estão inativos, mortos, mas que mantêm a integridade do genoma. E muito mais confortável e em termos éticos mais aceitável, especialmente em anos recentes, atuais, é fazer o isolamento viral em sistemas de cultura de células. Porque aí você tem uma monocamada de um determinado tipo celular, crescida artificialmente no interior de uma garrafa de cultura, e ali você inocula o teu material, o teu estoque viral ou a tua amostra biológica e permite o crescimento do vírus. Esse assunto a gente vai falar na parte 2 da aula.